A paz do Senhor. Vamos dizer que estou feliz de estar aqui nessa noite, mas por essa oportunidade de estar adorando ao Senhor, trazendo sua palavra aqui nesse lugar. Sou muito grato pela oportunidade nessa noite, e assim como já foi falado nessa noite, né? E eu agradeço o carinho que a igreja tem, a pastora, os irmãos também de estar recebendo a gente aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. A palavra bem conhecida no meio de nós. Prometo que serei breve aqui nessa noite. Jó, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Perdão, versículo de número 7. Jó 14, versículo de número 7. Amém? Todos acharam? Vai dizer assim, ó. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, e ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Somente até que nessa noite, amém? Sentar glorificando ao Senhor nessa noite. Se puder, só dar um pouquinho aqui de volume no microfone. Irmãos, nós sabemos, é uma palavra, amém? Uma palavra bem conhecida no meio dos povos de Deus. Uma palavra que traz à memória a promessa do Senhor e também o sofrimento da vida do nosso irmão Jó. Nós olhamos bem aqui nessa noite, e se nós voltarmos no início dessa palavra, você vai observar que no início, no capítulo 1, você vai observar que existe uma reunião com o povo de Deus, com os filhos de Deus. E nós podemos ver que nessa reunião, nós podemos observar que Satanás ele aparece diante do Senhor. Mas, primeiramente, você vai observar que o texto, ele traz a reflexão, ele traz testemunho da vida de Jó. Você observa que é o próprio texto, primeiramente, que traz para nossas memórias hoje, trazendo testemunho sobre a vida do nosso irmão Jó. E nós podemos observar que diante dessa situação, dessa reunião, a história diz, a Bíblia diz, o texto traz para nós nessa noite, e traz testemunho da vida de Jó, a qual a Bíblia nos diz que Jó é um homem íntegro, um homem reto e que se desvia do mal. E nós podemos ouvir e ver nessa noite que Jó foi uma pessoa a qual Deus permitiu tudo, a qual Deus permitiu que acontecesse de tudo. Mas nós podemos ver que agora no capítulo abaixo, no capítulo 1, no versículos abaixo, nós podemos ver que agora, em outra reunião, a Bíblia nos diz que Deus estava em reunião e aparece Satanás novamente. Só que nós podemos observar que agora é diferente, que não é mais o texto, não é mais a história que traz testemunho da vida de Jó. Você vai observar que é o próprio Deus que dá testemunho sobre Jó. Uma coisa é diferente, o texto trazer testemunho de Jó e Deus, o próprio Deus, olhar para Satanás e dizer: olha, está vendo o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro e se desvia do mal.
Nós podemos observar nessa noite que Jó trazia consigo a presença do Senhor na sua vida. A história diz que ele, só de pensar, imaginar que os seus filhos estavam pecando, ele sacrificava pela vida dos seus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele tem algo grande para a tua vida, assim como foi falado aqui nessa noite. Você não entrou aqui nessa noite da forma que você está e não vai sair. Você aqui não entrou aqui em vão aqui nessa noite. Deus tem algo para entregar para a tua vida nessa noite. Não sou eu que está falando, é Deus que está falando para você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir a promessa na tua vida nessa noite. E nós podemos ver que quando Deus dá testemunho da vida de Jó, porque nós vemos que Satanás aparece ao Senhor dizendo, aí Deus pergunta, olha, de onde vens? Ele de passear e andar por essa terra. E Deus pergunta, tu observaste meu servo Jó? Que em momento algum ele não temeu ao mal, ele se desvia do mal e é reto. Aí Satanás querendo tentar de todas as formas afligir a vida do crente, tentando destruir a promessa do Senhor. Aí ele olha para Deus, olha, ele também é abençoado e o Senhor tem cercado ele de bens sobre a vida dele. Aí Deus, para você observar que Deus é tão grande, que Deus olha para Satanás dizendo, olha Satanás, tu pode tocar em tudo quanto ele tem, pode tirar animal, pode tirar bens materiais, pode tocar na riqueza, na vida financeira, pode até tocar na família, mas não tocará na sua vida. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que Deus, ele permite sim tudo na tua vida, mas Deus não vai permitir que Satanás faça a destruição da tua casa. Mas o que é isso, pregador? Eu vou te dizer nessa noite, enquanto as mãos do Senhor estiver sobre a tua vida, enquanto as mãos do Senhor estiver sobre a tua casa, enquanto as promessas do Senhor estiver na tua vida, Satanás pode se levantar, o inimigo pode se levantar, o inferno pode se levantar, mas não vai se prevalecer sobre a tua vida, porque existe uma promessa dele. O interessante é que nós vemos que Deus que permite tudo. E nessa noite nós vamos ver que quando Deus dá permissão a Satanás tocar sobre a vida de Jó, sobre as coisas que Jó tinha, Satanás pensou que Jó, diante da dificuldade, ia se entregar àquele deserto. Diante daquela situação, ele imaginava que Jó ia se render, ia negar o nome do Senhor diante da dificuldade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o inimigo pode até tentar, mas quando Deus declara a tua vitória, não existe inferno que possa parar na tua vida. Porque quando ele tenta se levantar, nós podemos ver nessa noite, através do texto bíblico, que Deus permitiu, e quando Satanás sai da presença do Senhor e começa a destruição sobre a vida de Jó, nós podemos observar que ele começa a tocar sobre os seus animais, porque Satanás pensava que o coração de Jó estava naquilo que ele tinha, nos bens que ele tinha. Aí chega um dos seus servos dizendo, olha Jó, os teus animais morreram tudo. Aí a Bíblia nos diz que enquanto este estava falando, chegava outro dizendo, olha, aconteceu isso, e chega outro dizendo, olha Jó, os teus filhos que estavam lá na casa dos seus irmãos, veio um vento e derrubou sobre eles. Aí nós podemos observar diante da dificuldade, pastor, porque não existe dia para a adversidade bater na nossa porta, não.
Não existe dia para a adversidade bater na porta e dizer é hoje que eu vou te parar, não existe. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quando a adversidade bater na tua porta, Deus vai estar de pé para dizer para você que a adversidade não vai entrar. Ei, o diabo não tem poder dentro da tua casa. Tem gente que está dizendo, ouvi esses dias uma pessoa dizendo para mim, olha, Satanás tem poder dentro da sua casa. Eu falei, tem não, porque quem habita lá na minha casa é o Senhor. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, é o Senhor que habita na tua casa. Satanás, ele não pode entrar na tua casa, ele não pode tocar na vida dos teus, ele não pode tocar na tua família, mas eu quero declarar para a tua vida nessa noite, que a promessa ainda está de pé, e Satanás vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus. Irmãos, essa situação que nós olhamos aqui, nós poderíamos falar, olha, Jó poderia ter parado, porque perdeu os bens, tudo bem, mas perder a sua família, perder os seus filhos, creio que o diabo pensou, eu vou tocar na base de Jó, que é a sua família, os seus filhos. Mas sempre Deus está de pé, porque o coração de Jó não estava nas suas coisas que ele tinha. O seu coração não estava ligado aos bens materiais. A vida de Jó estava ligada a Deus. Jó estava em promessa, debaixo de promessa das mãos do Senhor. A história diz que Jó é o homem mais rico do Oriente Médio que existia na região, mas mesmo assim os bens materiais não entrou no seu coração, o bem financeiro não entrou no seu coração, no seu pensamento. Mas quando ele se lembra que o Senhor é na sua vida, o dinheiro fica para trás, aquilo que ele tinha fica para trás. É melhor estar com Deus na dificuldade, é melhor estar lá em cima, é melhor estar embaixo recebendo promessa do Senhor. É melhor estar no deserto sabendo que foi o Senhor que colocou, do que estar lá em cima recebendo promessa de Baal, recebendo palavra do inimigo. Eu quero dizer para você, é melhor estar no deserto com o Senhor, sabendo que foi o Senhor que te colocou nessa luta, nesse deserto. É melhor estar aqui nessa noite, mesmo cansado, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mas saiba que foi o Senhor que te trouxe da maneira que você está. Mas existe uma promessa do Senhor para a tua vida, aonde você chegou aqui nessa noite, para te trazer nessa noite, que Ele vai te fortalecer. Mas uma coisa que Deus é especialista em mudar ambiente. Uma coisa que Deus é especialista em mudar roteiro. O que Deus faz de bom é mudar história, cativeiros. Sabe por quê? Porque nós vemos que uma situação dessa, eu vou até dizer para você, talvez você não é para estar aqui nessa noite, talvez você não é para estar aqui no dia de hoje. Eu estava sentado ali, Deus me trouxe a memória do passado, me fez lembrar e dizer, olha onde eu te coloquei, olha o que eu estou fazendo no teu ministério. Talvez você esteja pensando, eu estou aqui em vão, a minha vida está aqui em vão. Não está não, irmão. Eu quero dizer para você que você está aqui foi porque Deus colocou uma promessa na tua vida. Deus não te arrancou a todo mundo, Deus não te tirou do tráfico, Deus não tirou da bebida à toa não. Deus te tirou para trazer, estar aqui nessa noite e dizer que você pode nessa noite, e que Ele tem promessa na tua vida essa noite. E Deus me trazia a memória dizendo, olha o que eu estou fazendo na tua vida, olha o que está em volta. Talvez você esteja sentado aí dizendo, Senhor, cadê a minha promessa? Só de você estar aqui, Deus já fez promessa, já cumpriu. Porque antigamente você não poderia, você não estaria aqui, mas você hoje está adorando ao Senhor.
Sabe, porque é a promessa que o Senhor tem feito na tua história. E voltando para a palavra, nós podemos ver nessa noite que quando Deus deu a permissão e Satanás começou a tirar tudo da vida de Jó, nós podemos observar que diante das dificuldades, Jó ainda adorou. Os amigos que Jó tinha, aquelas pessoas que estavam do lado, sumiram. Na hora da dificuldade, na hora da adversidade, os amigos de Jó sumiram. Aí você vai observar que nessa jornada de Jó, nessa história, alguém vai passar por Jó, vai ver Jó jogado nas cinzas. Os amigos de Jó vai passar por Jó e vai ver Jó jogado nas cinzas com lepra, com doença. Uns vão olhar para Jó e dizer: olha, Jó, o que aconteceu contigo? Muitos vão até julgar dizendo: olha, Jó, qual foi o teu pecado? Porque tu tá aí nessa luta, porque tu tá aí jogado nas cinzas, porque tu tá aí com problema, está com doença. Muitos vão até julgar a tua vida, muitos vão até julgar a tua casa, o teu jeito de ser, porque você está no deserto, está na luta. Aí uns olham para a vida de Jó dizendo: olha, Jó, qual foi o teu pecado? O que aconteceu para você estar jogado nas cinzas? O que aconteceu? Cadê o teu Deus? Cadê aquele que dizia que estava contigo? E quando Jó estava por cima, Jó tinha amigos, mas quando Jó estava jogado nas cinzas, Jó perdeu os amigos, perdeu tudo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, e quando Jó pensou que ainda o pior não estava por vir, a mulher de Jó olha para ele e diz: olha, abandona esse Deus e morre. Sabe o que é isso? É Deus dizendo que na hora da adversidade, Deus não vai levantar profeta. Tem hora que Deus levanta assim profeta para falar contigo, mas tem hora que o próprio Deus vai se levantar e vai dizer que está com você, que Ele vai interromper esse deserto, que vai interromper esse momento a qual você está passando. Eu quero dizer para você que na hora da dificuldade, Jó poderia parar ali. Na hora da adversidade, Jó podia olhar para sua mulher e dizer: olha, mulher, eu vou abandonar esse Deus, eu estou aqui jogado nas cinzas. Mas ele olha para a mulher dizendo: olha, fala tu como uma louca, você não agradece o bem que o Senhor tem nos feito diante da dificuldade. Eu não vou reclamar, não vou blasfemar, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, para dizer isso para a mulher dele é algo bem difícil, porque diante da dificuldade, quem é que vai querer adorar o Senhor quando perde tudo? Quem é que vai querer adorar o Senhor quando está perdendo a sua casa, a sua família? Mas eu quero dizer para você nessa noite, é melhor estar com Deus, é melhor perder o mundo inteiro, é melhor perder a vida financeira, é melhor perder o que você tem, mas não deixe de perder a presença do Senhor. Eu vou dizer para você nessa noite, Davi no seu pior momento de vida, na adversidade, ele olha para Deus em oração dizendo: olha, Senhor, arranca tudo que eu tenho, arranca tudo que está à minha volta, mas não tires de mim o teu Espírito Santo. O que eu estou dizendo nessa noite para você, é melhor ter a presença, é melhor carregar consigo o Espírito Santo, que na hora da dificuldade é o Senhor que vai estar contigo. Eu quero dizer para você, perca tudo, mas não perca a presença, perca tudo que você tem, mas não perca a glória do Senhor. Perca tudo, mas não perca a presença dele. Perca tudo, mas não perca a presença, o Espírito Santo de Deus. É melhor estar na casa dele do que estar lá fora. É melhor estar aqui adorando ao Senhor do que estar lá fora. Eu quero dizer para você que ainda existe jeito sim para a tua história, que ainda existe jeito para a tua casa, para a tua família. E quando Jó estava jogado nas cinzas, os
os amigos vendo aquela situação, a Bíblia diz que Jó vai pegar um caco de telha, vai raspar suas feridas, vai raspar sua cabeça, arrancar suas vestes. E eu quero dizer para você que em meio à dificuldade, ele se dobra os joelhos e adora ao Senhor. Eu quero dizer para você nesse lugar que Deus está aqui nessa noite para te dizer: ainda tem jeito, ainda tem promessa para a tua vida. E o teu momento não significa que você vai ficar nele para sempre. Tem hora que Deus vai te tirar de certos lugares, vai. Tem coisas que Deus vai te tirar, vai. Tem lugares que Deus vai te arrancar, vai. Mas não é para o teu mal, é para o teu bem. Tem coisas que Deus vai te tirar, é só para te mostrar que Ele está contigo. É só para mostrar que Ele está com você nessa noite. E quando Ele tirar, não blasfema, porque é Ele tirando para dizer para você: eu tenho que cumprir promessas na tua vida, na tua casa. O Senhor se faz presente aqui nessa noite. Eu posso sentir a sua presença aqui nessa noite. Deus não se... Aleluia. Deus não se importa com quantidade. Deus se importa se você está aqui elevando a tua adoração. Deus se importa se você está aqui mandando glória para os céus. Existe uma promessa de Deus aqui nessa noite. Existe uma promessa de Deus para a tua vida. E a promessa que Ele tem é grande para a tua vida. Mas vale a pena perder tudo para estar com Ele. Vale a pena, no momento da adversidade, você abrir o armário e ter só um arroz. Vale a pena. Vale a pena você olhar para a geladeira e ter só água, vale a pena. Mas irmão, você está falando isso por quê? Porque Deus, Ele é especialista em fazer milagres. Irmão, existiu um momento na minha vida, na minha casa, minha mãe está ali de prova. E nós, do lado de casa, pastor, tinha um lote vazio. E nós... às vezes ganhava, minha mãe até lembra, nós ganhava abóbora e direto a gente jogava semente naquele lote. Com o passar do tempo, teve um momento que teve só aquela parte em que a gente só comia arroz e abóbora, era de tarde na janta, no outro dia a mesma coisa. Aí no outro dia o nosso pastor lá nos foi entregar uma cesta, dentro da cesta tinha o quê? Tinha mais abóbora. Aí nós podemos observar que, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Senhor, só tem isso para nós, só tem arroz e abóbora. E nós mesmo assim nós adoramos ao Senhor. E aquele lote nós jogar nascia, tinha muitas abóboras. E no dia que o pastor chegou lá com essa cesta, tinha essa abóbora, e minha mãe falou: mais abóbora? Irmãos, nós observamos essa situação, nós podemos ver o quanto Deus é fiel na nossa vida. E nesse momento a gente não reclamou, não blasfemou e nem murmurou diante da dificuldade, pois quando Deus quer fazer, Ele faz. Nós não é se vangloriando não, mas tem hora que Deus abençoe e a gente consegue comer uma carne assada, consegue fazer alguma coisinha por misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque na dificuldade a Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito Ele te colocará. Eu vou profetizar para a tua história aqui nessa noite. Eu vou profetizar para a tua vida nessa noite. Deus está falando com pessoas aqui. Tem pessoas nessa noite que Ele está dizendo: seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Deus está liberando promessa para a vida de pessoa nessa noite. Hoje você pode estar comendo só arroz, mas amanhã Deus vai te honrar. Eu profetizo aqui nessa noite. Eu profetizo
profetizo nessa noite. Deus mostra pessoas aqui nessa noite. E quando Deus fala, Ele promete, Ele cumpre. Deus visita pessoas aqui nessa noite. Que aleluia. Alavaravaxu e calavácia. Existem pessoas aqui nessa noite que Deus vai restituir a sua vida nessa noite. Nosso Deus é fiel, foi falado aqui nessa noite. Deus é fiel para cumprir na tua vida. Deus é fiel em transformar a tua história, sim. Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi à toa. Deus não te trouxe aqui à toa neste momento, nesse culto de hoje. Esse dia estava marcado nos céus. Esse dia estava marcado na agenda do Senhor para falar contigo. Deus vai visitar pessoas aqui nessa noite. Deus vai visitar o teu celeiro, vai visitar a tua geladeira. Hoje pode estar faltando, mas eu profetizo nessa noite que Ele vai encher o teu celeiro. Alavaxu e calavarabaxu e calavarabás. Mas Deus é fiel, Ele é especialista em mudar a história. E graças ao Senhor, no momento da adversidade, nós glorificamos ao Senhor. E Ele foi fiel para conosco. Se nós temos crédito com Ele, Ele entra com providência nas nossas vidas.